Agora pode. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Agora Pode. E hoje nós vamos falar muito sobre eleições. Afinal, essa semana começam as convenções partidárias, é um momento em que os partidos homologam candidatura, fecham aliança, definem as chapas aí que vão disputar governo, Senado, vaga na Câmara Federal, vaga na Assembleia Legislativa. E para a gente repercutir tudo isso, eu recebo aqui hoje o professor universitário, escritor, analista político e gestor governamental, Vinícius Carvalho. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao Agora Pode. Obrigado, Aline. É sempre um prazer muito grande estar com vocês aqui no Lê Agora, né? Que é uma das minhas casas. Já tive a oportunidade de trabalhar aqui, né, em outros momentos, né, ao longo da minha trajetória profissional. E no Agora Pode, e com a nossa mais recente psicóloga aqui também, né? Dar os parabéns aqui de público para a Aline. Além de jornalista, a Aline concluiu a formação em psicologia, né? Para quem não sabe, né, também acompanha a trajetória da Aline. Obrigado, estou à disposição para avaliarmos aqui a nossa conjuntura política. É isso. Vinícius, começou, acho que é o pontapé inicial da eleição, são as convenções, né? Quando as coisas começam a se definir. Apesar de que algumas convenções ficam ali com aquela ata aberta e mais ali no período do registro que se de fato finaliza. Mas como é que você tem aí analisado o cenário atual das eleições? O que começa de fato mudar com essas convenções? O que você acha que pode mudar com essas convenções? Então, a ata aberta aqui é uma prática irregular, viu? A turma faz, pratica, né? Aqui é Brasil, não é Inglaterra, né? Não é Alemanha, né? Onde as coisas são mais corretas, né? Mas é uma prática ilegal, porque a ata da convenção tem que ser terminativa ali, né? Não pode deixar uma ata em aberto para depois preencher, trocar, né? Mas já vi isso acontecer, É a né? prática. Trocar lá na hora do registro o nome de suplente. Enfim, a gente teve até uma confusão por conta de suplência, né? Com táxi na Pelo época. táxi, Medeiros e o Fiuza, é verdade. Mas é uma prática irregular, é importante destacar, mas acontece, né? Bom, os teus conhecimentos em psicologia serão muito úteis, Aline, porque estamos num jogo bem psicológico, né? Especialmente Mauro, Jaime, ali, né? Tá no jogo de pôquer quase, né? Quem coloca as cartas primeiro, quem que tá blefando, quem que tem carta, quem que não tem carta, né? Mas assim, de forma geral, como é que eu vejo, para nós começarmos? As candidaturas do Wellington Fagundes e Otaviano Pivetta são irreversíveis. Eu acho que os dois são candidatos. Porque ainda pairam dúvidas, né? Especialmente em relação ao Wellington. O Pivetta também, né? O Pivetta menos, porque o Pivetta é o atual governador do estado, né? O titular. E aí uma candidatura à reeleição é quase que... natural. Né? Uma desistência da reeleição já seria ruim, né? Um candidato à reeleição vai desistir por quê, né? Mas há boatos do Cidinho poder ser o candidato do grupo do Mauro, né? Até do Max Russi, houve esses boatos em algum momento, mas difícil. O Pivetta, como ele fala, é um projeto de vida, né? Ele apoiou as suas campanhas do Mauro, financiou as campanhas do Mauro, as 3 campanhas, né? Aquela que eles perderam em 2010 para o Silval, né? E essas 2 que eles ganharam, 2018 e 2022, né? Ele está governador, né? No governo bem avaliado, bem capitalizado, tem o que mostrar, isso é verdade, né? Não só em Lucas do Rio Verde, né? Das 3 vezes que ele foi prefeito. E o grupo dele está na prefeitura há 30 anos, praticamente, né? Só com um mandato lá do Binotti, que foi de oposição. Mas todos os prefeitos, né? Ou foi Pivetta, ou foi Marinho França, que era vice dele, ou Miguel Vaz, né? Que está prefeito lá agora e foi vice do Pivetta, mas o grupo. E Lucas realmente é uma cidade de referência, né? É uma cidade modelo, né? Então, assim, o Pivetta é candidato, né? A despeito dos pontos vulneráveis que ele tem, e tem mesmo, né? Mas ele é candidato. Ele é fraco, mas a máquina é forte, né? O carro que ele está pilotando é muito forte, né? E o Wellington também, porque o Wellington ainda pairam, né, uma vez por semana o Ananias tem que reafirmar, o Wellington é candidato, né? Vão lá no Valdemar da Costa Neto, tira uma foto, né, junto com o Medeiros, enfim, mas o Wellington é candidato, porque senador em meio de mandato, né, só tem que fazer uma votação decente, não pode fazer uma votação muito baixa, que senão ele sai menor, né? Mas tem que fazer uma votação razoável, mas ele está em meio de mandato. Caso ele perca, ele tem mais 4 anos como senador, né? Então, não vejo um recuo. E no PL, no 22, que é o partido do bolsonarismo, que é muito forte em Mato Grosso, quer dizer, então, e liderando as pesquisas, o Wellington é o líder nas pesquisas. Eu trabalho muito com a Real Time Big Data, eu prefiro aquela pesquisa da Real Time Big Data, que é uma empresa de porte nacional. Porque as daqui locais eu tenho minhas sinceras dúvidas. Assim, a última eleição os mostrou muito resultados. sobre isso, né? Colocou muito em xeque a credibilidade dos institutos, né, locais. Por isso que eu gosto da Real Time e da Quest. A Quest logo deve começar, porque eles têm um contrato com a Globo, né, em nível nacional. Então eles devem começar a fazer aqui, assim que começar a campanha. Teve uma nacional agora, né? A Quest lançou, do Lula, Bolsonaro ali. Mas local ainda não teve, né? A partir de 15 de agosto, né? Porque a campanha começa 15 de agosto. Sim. Aí eles devem começar a publicar aqui. Mas, enfim, então o Wellington é candidato, ele está pela Real Time no cenário com 4 candidatos, né? Os principais, o Wellington, Jaime, Pivetta e Natasha. O Wellington pontua 35%.
E sem Jaime ele vai a 40%, né? Quer dizer, ele fica perto de um primeiro turno, né? O Wellington 40, Pivetta 29, Natasha 16, né? Então, realmente fica ali no limiar, né, de uma eleição fechada em primeiro turno, né? Então, esses dois são candidatos. E eu acho que o Jaime não será candidato a governador. Eu muita gente me critica, você tá louco, não sei o que, batem em mim, né? Mas é como, né? Ele tá reunindo muita gente, fala, moçada. Eu já vi gente recuar na convenção. E a convenção é para isso mesmo. Se você percebe que não tem maioria, recua, organiza seu grupo e apoia o outro. Eu já quase apanhei em E aí? convenção, em disputa, sabia? Foi, né, Aline? Uma do PDT para a prefeitura e assim, na sede do partido e tinha um que era candidato, outro que defendia, acho que apoiar o Wilson na época. E eu fiquei no meio dos dois e os dois brigando, assim, uma coisa de louco, sabe? Mas assim, já vi convenção mesmo de mudar cenário, ou então de meia-noite, sair da casa acho que do Silval, né, que foi 2012, Lúdia Foi. saiu com o Fayad lá. No outro dia, 8 horas da manhã, uma aliança que ninguém esperava acontecer, que era Não. PT e MDB na época, enfim. Então, assim, quem acompanha a política há muito tempo aqui no estado já viveu cenas históricas, momentos históricos de mudança, assim, no cenário, no tabuleiro, de última hora mesmo, de o cara dormir candidato e acordar sem mandato quase, né? Então, É. assim, tem umas coisas bem curiosas na política aqui, Sim. né? Aventuras da Aline como repórter. Né? Aventuras da Já Aline. quase apanhei, gente, não tinha nada a ver com isso, eu só fiquei Tá vendo? prensada na parede, assim, ó. Adicional de periculosidade aqui, para ter que pagar adicional para a Aline de periculosidade, né? Porque tem hora que é profissão perigo mesmo, né? Especialmente aqui no Brasil. Mas, enfim, então a composição pode acontecer, né? A convenção está se aproximando, está agendada para dia 30. Era dia 4, que era Isso. o último Esse dia, é né? do O União penúltimo, né? Brasil, Do União Brasil. Desunião Brasil, né? Que é uma brinca, né? Que tá bem desunido, né? E aí o Mauro Mendes, mediante a pressão do grupo do Jaime, ele antecipou para dia 30, né? Porque caso haja um resultado desfavorável, tem uns dias aí para o outro Ele grupo vai se recorrer nacional, reorganizar. né? Para mim, o É, cenário é esse. Ele buscou a alteração da data para conseguir ter tempo de recorrer à nacional. isso. Porque me parece que no nível nacional, Jaime ali com Alcolumbre, Ruanda ali estão mais ou menos alinhados, O né? Rueda, né? Que é Rueda, o presidente da União Brasil. isso, É Rueda, verdade, é isso. verdade. Então, eles estariam ali mais alinhados, né? Então, mas assim, você enxerga, já até vi essa pergunta, às vezes, você enxerga que a antecipação é de alguma forma uma vitória do Jaime ou não? Você acha que o Mauro só cedeu, mas na convicção de que isso não vai dar em nada? Eu acho que assim, o Mauro está muito seguro de que ganha, né? São 48 convencionais, eram 50, mas dois parece que estão, né, inaptos, né? Então serão 48, né? Até o Júlio Campos já está falando, cuidado, pressões estão acontecendo, né? Ele deputado, né? Júlio Ele Campos. falou de propostas E aí? indecorosas na Assembleia É, quarta-feira, né? Falam de empresários do agro aí que estariam fazendo propostas para os convencionados, né? Delegados do partido do ali. partido, exatamente. Mas o Jaime É. e o Júlio trabalham com 35 votos. Se bem que assim, eles começaram com 37, caiu para 35, agora já está falando em 30, né? Então a gente percebe que vem caindo aí essa votação do Jaime. Mas o que eu acho que é muito difícil ele conseguir é porque o Mauro amarrou muito bem também a tal comissão executiva ali que vai Foi. definir, né? Então, Da assim, federação, da né? federação, exatamente. Verdade. Não. Porque tem que pensar isso. Pode ser que o Jaime realmente. E pode acontecer isso. O Jaime ganhar na convenção, e eu não duvido, porque esses dias, até com uma entrevista com a Gisela Simona, ela falou claramente que ela acha que o Jaime ganha na convenção. Então tem muita gente apostando que o Jaime leva nessa convenção, entre esses delegados aí que vão votar na base, né? Digamos assim. O lance seria essa comissão. E aí fica uma disputa de narrativas, porque pelo estatuto, essa disputa tem que ser levada para nacional. Se não houver um consenso de fato, seria levada para nacional. E o pessoal aqui, o grupo principalmente ligado ao Mauro, defende que não, que a decisão dessa comissão é a decisão final, porque a nacional já nomeou essa Sim. comissão, né? Então fica uma situação. Eu realmente acho que é muito difícil já viabilizar a candidatura dele. Isso é um ponto, assim. Entendi. E tem uma questão que eu sempre coloco, assim, essa disputa ela vai muito além de nome, muito além de ego. Por quê? Não, mas a gente libera o Mauro para apoiar o Pivetta, a gente só quer ter o direito de ter um candidato e tal. Não é só isso. É dinheiro, é tempo de TV, Sim. é estrutura. Isso mesmo. Para o Pivetta, por exemplo, faz muita diferença ter união na aliança. Não só o apoio do Mauro. Ter o apoio do Mauro ele já tem, vamos dizer assim. Isso é negociável, Sim. né? Perfeito. A questão é dinheiro, estrutura, tempo, tudo. Sim. Que vem junto, agregado à Federação União PP hoje, né? União Sim. Progressista.
Então, a gente precisa olhar para esse cenário com um pouco mais assim. Eu acho que eu vejo muito raso, né? É o Verdade, Jaime, é o Mauro, só ter um candidato ou não ter um candidato, vai fortalecer a chapa proporcional ou não, mas é muito além, com né? certeza, Assim, é mais profundo, é né? muito mais. Falar que, de fato, devem estar existindo forças aí para trabalhar essa Sim. aliança, porque tem uma questão de estrutura, a gente não tem como. O Fundão tá aí, né? União Progressista, a Federação, tem o maior valor, né? Tem o Sim, maior percentual do Fundão. Então, isso com com certeza faz certeza. diferença. Você é sempre craque, Aline. É isso mesmo, né? Aline, por isso que ela é a Aline, né? Marques, né? É porque a maioria faz uma análise como se fosse o Big Brother, né? Do paredão, né? Fulano contra ciclano. Não é, né? Não. Política se faz em grupo. Esses dois candidatos são representativos. O Jaime, ele é representativo. No mínimo, ele está organizando essa base dos convencionais. Porque se eles tivessem sem um candidato, o grupo do Pivete e do Mauro estariam assediando, claro, negociando, né, um a um, isolado. No momento que eles formaram um grupo, a negociação é outra, né? Sobe o preço, sobe o valor, sobe, né, os termos, né, de negociação, né? Então o Jaime é um candidato representativo. Pela Real Time Big Data, ele é o segundo lugar nas pesquisas, tá? No cenário em que ele consta, tá 35 Wellington, 23 Jaime. E Piveta 19 19, Piveta 20, né? e Natasha 10, nesse cenário com os quatro, né? Então, um empate técnico ali entre Piveta e Jaime. Né? Que a maioria das pesquisas trazem isso, né? Empate técnico entre Piveta e Jaime. Algumas puxam o Wellington para baixo, né? Mais abaixo do que ele está. De fato, que o Wellington tem um recall, né? Não é porque a gente gosta dele, porque ele tem uma memória eleitoral grande, porque ele vem de uma candidatura a senador, muito bem votado, com 800 mil votos, quer dizer, ele vem de 2 eleições majoritárias aí, né? Na verdade, 3, né? 2014 como senador, quando ele foi eleito, 18 ele foi candidato a governador, foi o segundo mais votado, uma votação ruim, mas, né, de qualquer modo tem a densidade eleitoral, e 22 ele foi reeleito senador, né? Então ele tem uma memória eleitoral muito grande, né? Então o grupo do Jaime é representativo, né, não só na elite política, mas no eleitorado. Ele expressa esse cansaço, né? Boa parte da população e dos eleitores, né, e das elites estão cansadas desse perfil muito empresarial, muito tecnocrático do Mauro, do Piveta, e querem um político tradicional. Por isso vem Max É muito Russi, louco vem Janaína. isso, né? É, Porque alguns anos atrás era o oposto, né? O sim, antissistema. O antissistema estava no auge. A gente veio o boom do judiciário, né? Daquela leva de Sérgio Moro, sim. Teve Selma, táxi, táxi, enfim. Juliette. Aquela moralidade, né? Vamos moralizar a política. Da moralização, a gente viu que não deu certo, foi para o antissistema. Então, assim, moralizar não dá certo, então vamos para o antissistema. E aí surge o bolsonarismo, e aí um movimento todo ali, né? Do grupo ali dessa extrema-direita, um grupo mais radical, influenciadores, um povo mais ligado às redes sociais que começam a surgir, que a gente vê no Nicolas surfando nisso. A gente tem o Renan Santos, que também faz uma movimentação nas redes muito forte, que tem um pouco desse antissistema, desse Sim. discurso antissistema. E na sequência, agora, a gente começa a olhar, o povo olhar e falar assim, não, peraí, não deu certo o moralismo, não deu certo o antissistema, vamos voltar para aquele sistema, né? Parece que é um pouco isso. E eu acho que talvez seja cíclico mesmo, você não acha? Com certeza, né? Porque nós cansamos, né? Nós vamos num restaurante um dia e no outro dia já queremos ir em outro restaurante, né? Vamos variar um pouco, né? Esse restaurante aqui é mais bife à parmegiana, esse aqui tem mais, né, um churrasco bom. E a política é isso, né? Vai cansando, né? Então há um cansaço desse perfil mais tecnocrático, porque são 3 governos, né? 4, né? Com o Piveta, né? Porque o Pedro Táxi era também de perfil tecnocrático, né? Só que um viés mais de controle, mais de investigação, mais jurídico, né? Mas era também alguém de fora do meio político, o Mauro e o Piveta, né? Então, se você olhar, são 3 governadores aí na sequência. Por isso que há uma demanda por um candidato com um perfil de político mais tradicional, Se a né? gente parar para analisar, a gente teve o Blairo, né? Com Foi. esse perfil também mais empresarial, mais gestão. Aí a gente tem ali um Silval no meio que é Foi. mais político tradicional. E depois a gente veio, táxi, Mauro, tal. Então, na verdade, assim, já está há muito tempo, né, nesse perfil um pouco mais gestão, É, eficiência, esse discurso todo, talvez. E a gente tem visto que, por exemplo, a oposição ao Piveta trabalha muito essa questão de, não, temos que olhar para as pessoas, temos que olhar mais para o social, é. temos que olhar mais para o servidor, né, são discursos que, de fato, áreas ali que talvez sejam mais delicadas, né, para a atual gestão, vamos trabalhar, vamos colocar assim. Lembra muito o Emanuel em 2016, né? A grande bandeira do Emanuel era a humanização. Gestão humanizada, vamos lembrar disso. Que Sim. vinha de 2 prefeitos empresários. Vinha de Chico Galindo, que assumiu em 2010 E com a renúncia Mauro. do Wilson Santos e Mauro. Quer dizer que foi até 16. Nós tivemos ali quase 6 anos ali de prefeitos empresários, né?
Então havia um cansaço. E Cuiabá está muito acostumado com esse perfil mais populista, né? Mais demagogo. Está aí o Abílio para confirmar, né? O gosto dos cuiabanos por populistas, né? O Abílio é um cyber populista, né? Populista, né? Com isso aqui na mão, o instrumento dele é o celular, né? Muito, muito típico, né? Então existe esse cansaço e o Jaime expressa isso, né? E o Jaime também, ele está assim, num momento politicamente muito forte, porque ele tornou-se o grande distribuidor de emendas parlamentares. Era o Wellington, né? Por tradição aqui em Mato Grosso, era o Wellington Fagundes. Porém, o Wellington teve que ir para a oposição, porque ele apoiou o Bolsonaro, que perdeu a eleição. Né? Então, pela primeira vez, o Wellington está no Senado há 35 anos, desde 91. Nós estávamos Congresso, no né? Congresso, Entre desculpa, é Câmara verdade. e Senado. Câmara e Senado, é verdade, obrigado. Nós estávamos na escola, ainda na educação básica, o Wellington já estava parlamentar, né? Tem essa, Por né? aí, por aí. 35 anos, né? Sim, quase E tempo de ele, assim, vida. ele sempre foi base de todos os presidentes. É interessante você olhar, todos os presidentes. Agora ele está na oposição pela primeira vez, né? Ao Lula, agora o Lula 3. Ele foi base do Lula 1 e do Lula Sim. 2. Coordenador da Né? Dilma aqui, né? A turma Também. mais à direita, a turma do Galvão, gosta de mostrar as fotos, né? Do Wellington junto com Melancia. a turma deles gosta de fazer essa crítica pela direita, né? Ao Wellington, né? Mas ele tem essa característica. E o Gêmeo assumiu esse papel, esse espaço, né? Que não há vazio em política, né? Só na aula de física que tem vácuo. Na aula de política não há vácuo, né? Alguém ocupa o espaço, né? Sim. E o Gêmeo ocupou esse espaço, distribuindo muita emenda para prefeitos, né? Vereadores. Então, ele ganhou uma força, né? E Nessa capitaneou base mais muito que o forte. Fávaro, me parece, você não acha? Acho. Concordo. A sensação que eu tenho, não sei se são bolhas, né? Que a gente vive em bolhas também. Mas a sensação que eu tenho é que o Jaime consegue, e parece que o Jaime consegue também transitar melhor, né? Ali, entre os campos. Entre os campos, né? Entre os lados ali. Um lado mais progressista, um lado mais direita. Ele não entra muito na extrema direita, ele também não vai entrar muito na extrema esquerda ali, né? Nos extremos. Mas ele fica naquele centrão, indo ali entre direita e esquerda. O campo lulista, ele tem uma simpatia um pouco. Então, assim, me parece que ele, no mandato de senador, entre ele e o Fávaro, ele capitaneou melhor, assim. Que vamos lembrar que o Fávaro assumiu o ministério, né? No momento que ele assumiu o ministério do Lula, ele despertou um ódio, né, do campo mais bolsonarista. Sim, mas as emendas né? continuavam sendo dele, né? Sim. Então ele teria ali, de certa forma, muita distribuição, mas tem polêmicas também Nesse com essas eleitorado mais emendas. radical, né, é igual Mastercard, não tem preço. Pode mandar a emenda que você quiser. E já que a gente tá Você falando... é Lula, acabou, não tem A preço. gente falou ali. de nomes Não chaves tem que estão jeito. colocados toda hora aí, que é Piveta, Fagundes, né? Wellington Fagundes e Jaime. Mas nós temos ali Natasha correndo Isso. nesse campo. Como é que você avalia aí essa candidatura dela? Como é que você tem visto, né? Se ela é realmente... Eu particularmente, acho que ela é a candidata hoje que tem mais chance de crescimento. Mas isso vai depender muito se ela vai conseguir, de fato, colar muito nesse campo lulista, progressista aí. Porque a gente tem aí um PSN Lula teve 32, né? Por cento da última eleição No primeiro ali. turno, sim. E então se ela conseguir de fato trazer esse eleitorado, ela pode chegar ali nos 20%, 20 e poucos por cento, e pode começar a incomodar também. Você tem essa leitura? Qual que é a sua leitura sobre a candidatura hoje da Natasha? Então, antes de chegar na Natasha, só para concluir. Ah, tá, claro. Então, é o União Brasil. Então, assim, o ideal para o Jaime é ele não ser candidato e apoiar alguém. Porque, assim, ele tem um piso alto de votos, é fato, porém ele tem uma rejeição muito alta. Né? A Real Time Big Data mediu a rejeição dele em 47%. Jaime 47%, Natasha 31%. Natasha 31% por conta do anti-Lula. Do anti-Lula. Né? Muita gente que, candidato do Lula, esquerda, tá? já tem esse perfil. Né? Piveta 29% e o Wellington 25%. O Wellington é um candidato de menor rejeição. Né? Então o Jaime, assim, tanto que no segundo turno ele vai de 23% para 25%, 26%, ele não chega a 30%. Ele não cresce quase nada do primeiro para o segundo, porque ele bate no teto da rejeição. Então ele é um candidato ideal para apoiar alguém. Ele mesmo não é um bom candidato, porque ele tem esse limite do teto, né, baixo dado pela rejeição. Agora, ele apoiar alguém é algo forte. Por isso que eu acho que assim, há uma tendência grande, talvez, dele apoiar o Wellington. Né? Está se desenhando uma coligação aí PL, com o Wellington, MDB já na Riva, Podemos, talvez vá para lá, Max. O Max está aberto para todo mundo. Pois é, né? Vamos conversar, tá? O Max Russi. E também, por que não, União Brasil e PP, né? Poderia ir para lá também, né? E liberar o Senado, né? Às vezes eles podem apoiar o Wellington para o governo e liberar a candidatura ao Senado, para que o Mauro possa ser candidato a senador, né? Porque eles não podem apoiar o Senado lá na chapa do PL, porque senão o Mauro não pode ser candidato aqui com o Piveta, né? Então eu acho que vai acabar saindo algum tipo de acordo nessa linha. E vamos lembrar que tem as chapas de deputado estadual e federal. Estadual, Aline, faz 2
Com certeza. O terceiro União. é do União Brasil. Sim. Gilmar e Sebastião Rezende. Júlio Sim. Campos periga ficar sem mandato. Sim, eu vou falar um E aí? pouquinho mais pra frente, a gente falar mais de proporcional. É, né? Senão a gente vai fugir muito, vai dar muita volta, né? Foge da Então, assim, majoritária, né? vamos aqui fechar, de repente, o cenário por estado, depois a gente vai ampliando. Sim. Mas, realmente, e tem muito se falado também, acho que até essa semana o próprio Júlio falou que o Pivetta e o Mauro fizeram a proposta pro Jaime deles recuar e ir pro Senado. Você acha que isso é possível? Não, pelo seguinte, Ellen, não se pode oferecer para alguém, numa negociação, o que a pessoa já tem. Entendeu? O Jaime já é senador. Ele ser Mas pré-candidato. ele é reeleição, né? Então, mas hoje não há mais a figura do candidato nato, né? Que antigamente tinha. O candidato nato, ele nem disputava na convenção, né? Quem estava no cargo já era candidato nato à reeleição. Nato. Hoje não tem mais essa figura. Mas politicamente, peraí, você vai me oferecer o que eu já tenho? Então não tem sentido, entendeu? Então realmente tem que oferecer algo maior para o Jaime, né? Mas aí enfim. o Jaime ficaria de fora da disputa, então. Você acha que o Jaime É. não iria para o Senado, abriria a mão mesmo de fato e colocaria outras coisas nessa balança? Ou indica Lucimar, que ele tem refutado assim, de forma muito Sim, brava. Não, sim. para de falar da minha mulher. Pô. Ele sempre muito duro, mas a Lucimar é sempre um nome lembrado, para ser vice do Wellington, por Sim. exemplo, né? Uma alternativa, uma suplência de Senado. Né? Ou ele não sai candidato e apoia alguém, em troca de um apoio maior à chapa proporcional do União Brasil, para garantir os três, pelo menos, ali, né? Uhum. Júlio Campos, o Sebastião Rezende e o Gilmar. A chapa de federal tem o Nilson Leitão. Eles estão com interesse grande, o Nilson Leitão é PP, né? Está no PP, mas na federação, né? Eles têm interesse grande na eleição do Nilson Leitão. Acham que podem fazer 3 lá, né? Talvez. 2 é garantido lá, praticamente. Você né? acha? Fábio Garcia e um segundo é quase garantido Eu não ali. sei. Quando chegarmos na proporcional, a gente vai discutir isso. Natasha Zlecharenko, que foi o que a Aline perguntou. Eu concordo contigo, a Natasha é um nome novo, leve, ela está assim, tá um pouco sem identidade, ela não tem perfil, não tem posicionamento, né? Então, Eu acho que ela começou a Começou? trabalhar isso essa semana. Semana né? passada, né? Ela fez um vídeo num parque no Mato Grosso, começando a mostrar. Eu vi uma animação, não sei se você chegou a ver uma animaçãozinha que tá o Pivetta, o Jaime, o Wellington e o Mauro conversando e ela colando os 4 num grupo só, né? Sim. Tipo, somos todos nós e todos juntos só para disfarçar as candidaturas aí diferentes, né? Tipo assim, não seriam oposição, não seriam nada, então o mesmo grupo que tá aí há muito tempo e tal, não sei o quê. E depois eu vi ela fazendo um post de prestação de conta do governo federal, inclusive. Foi, né? Que eu achei muito interessante, porque assim, até então ela tinha feito uma declaração que ela ia apoiar o Lula, que aqui o PSD apoiaria o Lula, porque a gente Sim. sabe que o PSD tem Caiado, caiado, né? Sim. Mas eu não via ela trabalhando essa coisa de estar tão ligada ao Lula, né? Sim. Então, acho que foi um começo de movimentação dela. Mas é aquilo que eu te falei, eu acho que ela tem possibilidade de crescimento, mas ela precisa entender melhor qual que é a posição dela nisso, né? Para ela, de fato, capitanear esses votos. Eu acho que ela visualiza que ela não quer assumir um lado, porque se ela passar para o segundo turno, por exemplo, ela acha que pode ter o voto do eleitor mais independente ali, né? Nem Lula, nem Bolsonaro, aquele mais independente. Então, se ela assumir um lado lulista, assim, um candidato apoiado pelo Lula pode até passar para o segundo turno, mas não ganha, né? Em Mato Grosso, ganha. ninguém fez. Né? Uma ganha. questão aritmética. Sim, né? sim, sim. Então ela quer ficar com uma coisa mais leve, né? Dos dois lados, para A poder gente viu em chegar. Cuiabá mesmo isso, né? Isso, querendo ou não, o cenário da eleição de 2024 é o cenário de Mato Grosso. Sim. Até pior, né? Porque Até. o Nortão é muito mais É. forte ali, o bolsonarismo, ou a direita, né? Como um todo. E além disso, a Natasha tem dificuldade de aderir, porque assim, existe transferência de voto? Existe. Só que é preciso ter uma cola, é preciso ter uma aderência, os perfis têm que ser parecidos. E a Natasha, sim, uma empresária, né, de uma empresa grande. A Rosaneide colaria muito melhor se a Rosaneide fosse a candidata a governadora. Porque a Rosaneide é petista, né, de longa data, mais de 40 anos, né, tem um vínculo com as causas, né, com as bandeiras do partido, etc. Agora, a Natasha não, né, um nome assim, mais centro, né, até centro-direita em algumas posições. Então, é uma dificuldade de aderir. Aderir Né? à imagem, né? Mas acho que até uns 20% ela faz. E tem a disputa com o Emanuel, também interna. Isso que eu ia né? falar. Você PSDB. acredita nessa? Não, Aline, pelo seguinte, para mim, o Emanuel está tentando buscar apoio para o Emanuelzinho. Porque lá no PSD só faz um federal. Faz um. Tem gente que fala em 2, mas, por favor. Não, né? é um. E beirando o quociente eleitoral. Talvez precise do 80-20. Talvez ainda precise entrar nas sobras ali, né? E Irajá, Lacerda e Emanuelzinho estão os dois na mesma faixa de votos, 60, 70 mil votos. Eles devem ficar nessa faixa. Emanuelzinho fez 74 da outra vez, porém ele perdeu a prefeitura de Cuiabá, Emanuel não é mais prefeito, e perdeu a VG da Aline. O Calil Aracate não é mais prefeito também, né? Porque o Calil separava os votinhos lá para o Emanuelzinho. Sim, né? sim. Então ele cai, tem as emendas e tal. Ele deve cair para uns 60 mil votos, 65, né? Algo nessa faixa. O Irajá teve 54, mas o Irajá sobe, né?
Ele vai perder alguns bolsonaristas mais radicais, porque ele foi do governo Lula, né? Porém, ele teve a máquina do mapa, né? Para trabalhar esses 3 anos e pouco, né? Então, Irajá e Manozinho estão ali na mesma faixa de votos, e é um ou outro, né? Então, eu acho que o Emanuel vai querer realmente reforçar o apoio ao Emanuelzinho como uma moeda de negociação, né? Para O ele Lúdio chegou a recuar, falar né? que seria um movimento aí até da oposição contra esse campo progressista que estava mais organizado, né? Porque a gente vê a disputa, muita disputa no campo da direita, Sim. e até então o campo ali deles estava organizado, fechadinho. É Natasha, é Fávaro, tinham fechado já com Tats, né? Sim. Então parecia estar tudo muito, muito calmo, Até muito os suplentes, né? tranquilo, Até os né? suplentes já Já fechados, né? exato. Até os Fávaro já fechou suplentes, né? ali e tal. Então, assim, era um grupo que estava tranquilo, que correndo ali já estruturado. E aí o Lúdio, quando questionado sobre essa questão do Emanuel, eu até questionei diretamente para ele, mas você está E dizendo ele? então que o Emanuel estaria atuando para a oposição, né? E aí ele fala, não ele especificamente, mas aí não dá nome aos bois, deixa a coisa meio solta ali. Você acha que existe esse movimento de Não, acho interferência? que ele tá vendo o Emanuel como um cavalo de Troia, talvez, assim, Né, alguém infiltrado infiltrado, ali. né? Acho que não, o Emanuel tá pensando nele, né? Porque o Emanuel, assim, dificilmente ele será candidato, primeiro por razões políticas, porque o nível de rejeição ele é muito alto. O Emanuel ele seria um candidato mais combativo, mais guerreiro, a performance dele como candidato, especialmente nos debates, na base, na mobilização, seria muito melhor, porque ele é mais experiente do que a Natasha, né? Isso é indiscutível. Porém, ele tem a rejeição, né? Aqui na região metropolitana ele teria um apoio maior, né? Porém no interior seria menor. E tem a questão jurídica também dele, dos processos, né? Vai que julga um processo dele aí no meio da eleição, ele fica inelegível. Ele pode cair, ele pode ser um novo Zé Riva, né? O que foi o Zé Riva em 2014. Sim. No meio da eleição, ele caiu na lei da ficha limpa, né? E acabou indicando a Janete Riva como candidato. Então, assim, eu não vejo que seja uma infiltração da oposição, não. Só se assim, é que o Lúdio, assim, a formação deles é marxista, né? Assim, né, a formação de base do PT mesmo, né? É marxista, é a luta de classes, né? Materialismo histórico, né? Que a Aline bem estudou lá no curso de psicologia, né? E o marxismo, ó, assim, do ponto de vista classista, é isso mesmo. Porque Manuel não é um trabalhador, né? Não é um operário, né? Manuel é um empresário, ele já tem, né, outros recursos aí, né? Então, Apesar de ser concursado na Assembleia, né? concursado na Assembleia, mas assim, os interesses de quem que Manuel representa? Os interesses não muito diferentes claro, não é tão voltado para o grande agronegócio, para a grande propriedade rural, né, que eu como Mauro Piveto. Uhum. O Manuel está mais ao centro, assim, ele está mais ligado aos servidores públicos, né, aos trabalhadores de forma geral, né, aos pequenos empresários, né, ele está um pouco mais ao centro. Mas né, não é um candidato operário, não é um candidato trabalhista. Isso é fato, Porque entendeu, assim, Aline? é que na Isso é verdade, como verdadeiro. você disse, querendo ou não, ele tá atendendo interesses próprios, ou seja, ele não tá olhando para grupo, né? Não é uma pessoa que tá trabalhando com grupo. Se é uma conjuntura com oposição ou só pessoal, de que certa forma ele tá atrapalhando o grupo, né? É. Quando ele coloca isso. Porque quando você já tem todo um grupo trabalhando para um nome, e aí você começa a criar pautas como um movimento de apoio à candidatura do Emanuel. É. Vou levar essa candidatura à convenção. Isso começa a dar uma balançada Sim, ali, sim. né? Então. Não, e do ponto de vista classista, o Lúdio faz uma oposição ao grupo dominante do PT, é uma oposição pela esquerda, né? É que o grupo dominante é Rosa Neide Barranco, né? O grupo que comanda o PT, tanto que agora está Rosa Neide presidente, foi o Barranco um bom tempo, né? Então, e na cabeça deles, Mato Grosso é um federal, 2 estaduais. Esse é o tamanho do PT aqui. E agradeçam, né? No estado bolsonarista, aí, né, com essa moçada toda, é bom ter um federal e 2 estaduais. E eles estão trabalhando para isso. Um federal, que é ela mesma, a Rosa Neide, né? Acho que realmente ela tem amplas condições de ganhar dessa vez. Sim. Depois vamos discutir na proporcional, né? E 2 estaduais. O Lúdio vai disputar com o Barranco, vai disputar com Você o acha que Catani. e o pátio não entra? Então, o Pátio talvez, né? A segunda vaga ali vai ficar entre o Zé Carlos do Pátio e o Barranco. Talvez eles façam 3, né, lá na federação. Então, eu tô Dois pensando em garantidos, talvez o 3. terceiro, né? Mas do ponto de vista classista, o Lúdio também é crítico ao Fávaro e ao Pedro Táxi. Sim, O Lúcio fala, esses aí não são do sindicato, né? Não são da base não são. trabalhista, né? Como ele era em relação a Márcia Pinheiro e Neri Geller na eleição passada. Vamos só recuperar as matérias do Lê Agora, inclusive, aqui da excelente equipe aqui do Lê Agora. As matérias são realmente muito boas, as matérias do Lê Agora são muito ricas, né? Muito precisas. Só recuperar as matérias da eleição de 22 para vocês verem como o Lúdio era contra Neri Geller e Márcia Pinheiro. Que vínculo que esses dois têm com a base, né, operária, trabalhista? Não tem, né? Uhum. Então ele é favorável, por exemplo, a uma postura mais ousada, né? Ele sempre cita uma deputada federal lá de Mato Grosso do Sul, né? Muito jovem, que foi eleita, uma renovação, né? Que o PT não tem feito.
PT, inclusive a Grazi, né? A Grazi que foi vereadora em Sinop, saiu do PT e foi para o PCdoB, né? Para ser candidata federal, né? Porque encontrou pouco espaço no PT. Ela poderia ser um nome novo. Eles poderiam O apostar PT, numa renovação, né? historicamente, ele também tem um jeito de queimar suas próprias lideranças, né? A gente Sim. vê alguns nomes, Alexandre César foi um, apesar que, né, teve algumas questões, mas antes disso ele já tinha se queimado. A própria Bicalil sumiu da cena. A própria Séries acabou também Sim. por conta daquela disputa, daquela prévia sangrenta entre ela e a Bicalil. Os dois acabaram morrendo abraçados Foi, 2010. naquela eleição. Então, assim, o PT, historicamente, ele tem um histórico aqui de queimar suas próprias lideranças, né? Sim. Meio que jogar contra, quase, né? E a Natasha também se enquadra nisso, mas o que o Lúdio deve estar pensando? Aí entra a psicologia dali, né? O que ele pode estar pensando, né? Se é para ter uma candidatura de fora do campo trabalhista, basta uma só, né? Você briga ainda, né? Para ver qual capitalista que vai liderar o Partido dos Trabalhadores. Porque a Natasha é uma capitalista, uma grande empresária. Sim. Né? Isso não é figura de linguagem. É uma realidade, né? Então ele tá tendo uma crítica, ele está fazendo uma crítica pela esquerda, que é que o Lúdio costuma fazer mesmo, né? Ele como parlamentar. Como candidato a prefeito, ele endireitou bem. Ele caminhou bem para o centro. O evangélico, né? Candidato a prefeito, ele endireitou bem. Aquela né? campanha, aquela E aí? propaganda que ele fazia, né? Eu sou da direita, mas voto no Lúdio. Eu sou não Isso. sei o quê, mas voto no Lúdio. Sou evangélico, mas voto no Foi. Lúdio. Distribuir adesivos pela Para cidade. prefeito, ele endireitou, mas como parlamentar, né? Que ele vai para a reeleição, ele vem mais para a esquerda. Mas eu acho que ele vem nesse sentido. Mas assim, acho que a Natasha é a candidata realmente, né? E o Emanuel está colocando para poder negociar mais apoio para o Agora Emanuelzinho. sim, ainda falando de governo, a gente tem nomes como Rafael Milas, do Partido Missão, Maurício Coelho, do Mobiliza, tem o Marcelo Maluf, do Novo, mas que também, né? Alex Putinelli, Maurício Tonhar e Sargento Laudicério. Você acha que esses nomes aí, com todos esses nomes, nós temos aí 10 candidaturas, né? Que o Caio Bi anunciou a desistência dele pelo PDT. Foi. A gente vai para um segundo turno ou não? Depende, né? Esses aí podem crescer, né? Depende como que esse Desses grupo... nomes, você vê algum com potencial, O inclusive? Rafael. O Rafael eu vejo com maior potencial por conta do Renan também. Dele, Rafael, que ele encontrou um discurso crítico pela direita, assim, são os órfãos do bolsonarismo, né? O bolsonarismo caminhou para o centro. Mas como? Caminhou para o centro. Tá? O bolsonarismo, né, transigiu, né? Fez concessões, fez acordos com o centro que não faria. Que lá no primeiro momento do bolsonarismo, lá em 2018, né? Vamos lembrar que eles recusaram o senador Magno Malta, né, que era indicado para ser vice do Bolsonaro em 2018. E recusaram porque ele era filiado ao PL. Né? Na época era PR ainda, né? E o PL do Mensalão, do Valdemar da Costa Neto, não queremos, né? Hoje o bolsonarismo está abrigado no PL, né? Então ele caminhou mais para o centro. Saiu daquele nível radical que tinha lá em 2018, né? E assim, assumiu o governo, você expõe seus pecados, né? Tem jeito. Quem bota a mão na máquina suja a mão, né? Quem abre o capô do carro ali para mexer no motor vai sujar a mão de óleo, de poeira, né? Então eles têm os danos à imagem do tempo que eles governaram aí, né? E aí abriu espaço pela direita, né? Um espaço mais daquele pessoal mais purista, mais a crítica anticorrupção, mais moralista mesmo, né? Que o Renan Santos está ocupando em nível nacional. O Renan vai estar aqui hoje, ou na segunda-feira, na verdade, né? Teve aqui essa semana na convenção do Missão, né? Eles fizeram um evento. E o Renan, junto com o Rafael, vai percorrer alguns municípios aí também. Ao longo dessa semana, eles estão em agenda aqui em Mato Grosso. Então, eu vejo que o Renan pode. O Rafael conseguiu criar um discurso crítico pela direita, né? E ele está muito ocupando o espaço deixado pelos 3 grandes prefeitos, né? Especialmente a Abílio, aqui em Cuiabá. A Flávia menos, né? Mas mais o Abílio e o Cláudio Ferreira, lá em Rondonópolis, né? Ele tem pegado bem no pé dele. Assim, tirou o alvo assim, com muita insistência, porque realmente são do ponto de vista da direita, né? Especialmente o Abílio, né? No momento em que ele desapropriou aquela terra ocupada lá no contorno leste, né? Para os radicais de direita, como que desapropria uma terra que foi invadida, enfim, né? Então eles têm muitas críticas, né? O comportamento do Abílio, que também tá falando em cumprir a lei, nisso o Abílio está certo, né? Imóveis antigos em Cuiabá, o Estatuto das Cidades permite que se cobre até 20% de IPTU. Em 5 anos, se o imóvel, né, não paga IPTU, ele pode ser confiscado pela prefeitura, entendeu? Isso é Estatuto das Cidades, uma lei federal de 2000. Só que esse pessoal mais à direita fala, comunismo, tá tomado. Tá tomando bem, né? Então ele está ocupando esse espaço, eu vejo que ele pode crescer, talvez uns 5%, ou entre 5% e 10%, e muito puxado pelo Renan. O Renan, assim, ele tem quase a mesma idade do Flávio Bolsonaro. O Renan tem 44 anos e o Flávio tem 46.
né? As idades deles são muito próximas, né? Porém, a linguagem do Renan é muito mais juvenil, né? Muito mais voltada para os jovens, tanto que ele, assim, ele empata com o Ele vem do Flávio MBL, entre né? os Ele é desse jovens. movimento que Isso, é jovens, né? Que surge lá com o movimento sim. jovem, inclusive, da tarifa, que não era só os 30%, os É, 30 os 20 centavos, né? centavos, né? Então, acho que você acha que o Rafael... Mas aí a questão é, bem diretamente, teremos ou não o segundo turno? Então, só com esses três grandes, pode fechar no primeiro turno ainda. Natasha, Wellington e Pivetta, né? Com o Jaime seria segundo turno garantido. Eu tenho essa mesma E leitura. com qualquer um, inclusive com ele, Jaime. Né? A eleição com essa configuração está na mão dele. Ele sabe disso e está valorizando esse passe. É isso que o Jaime está fazendo. Mas só com os três grandes aí, porque tem muito voto útil ali. Mato Grosso tem uma questão de cultura política, nossa, de fechar a eleição em primeiro turno. Assim, porque essa é uma hipótese minha, eu quero até pesquisar isso oportunamente, entrevistar os atores que tomam as decisões e tomaram ao longo das eleições, né? Mas as eleições em Mato Grosso são muito caras ali. O segundo turno significa mais custo, amigo. E mais custo significa mais cargo no governo, significa, entendeu? Eles já pensam assim, né? As coisas têm, Sim. né? As coisas têm preço depois. Eles vão gastar muito e vão ficar devendo. Vão ficar devendo, né? Então há uma inclinação quando surge um favorito. E aqui em Mato Grosso, assim, em geral o favorito O ganha. perfil do eleitor, né? Em geral o favorito ganha. É muito raro o favorito. E hoje o favorito é o Wellington. O favorito é o Wellington hoje. Tá? Em geral o favorito ganha. Quem entra no ano da eleição liderando pesquisas ganha a eleição. Né? O Wilson e Silval ali, que o Wilson tinha um certo favoritismo, tanto que renunciou à prefeitura, né? De Cuiabá em 2010, ali houve uma virada, né? O caso clássico do Blaidon, quanto era o Paz de Barros, em 2002, né? Mas na maioria das eleições, se você olhar, quem entrou favorito ganhou. Em 2006 o Blaidon entrou favorito, em 10 já falei, em 14 o Verotax entrou favorito, ganhou, em 18 o Mauro tinha um favoritismo também bem grande, ganhou, em 22, então aqui é uma tendência de apoiar o favorito. Então, às vezes na dinâmica apoia assim, né? Quem tá com mais chance há uma inclinação maior até para evitar o segundo turno, né? Assim, Mas e podemos ter, dá podemos aquela ter. investida a mais também no primeiro turno para já encerrar também, né? Isso. Agora, o Pivetta, numa coletiva dele semana passada, ele comentou assim, 40% da população ainda não conhece o Pivetta, não sabe quem é o Pivetta. E o que eu analiso, inclusive a última Real Big Times que você tem né? como métrica, Hum. me parece que o Wellington estagnou. Atingiu o teto. Ele vem caindo, inclusive. Né? Isso, O Wellington vem caindo, exatamente. o Pivetta Porque vem ele subindo. chegou a 41, 42, Sim. e aí ele veio indo, tá no 35 agora, né? 35, Isso. 37 ali. Que eu acho que é mais ou menos isso, porque mesmo as pesquisas, até locais ou algumas outras, não, a variação tá ali, tá na margem de erro, né? Do Wellington, do Pivetta, do Jaime, todos eles. Jaime e Pivetta ali Empate técnico. no empate técnico, às vezes um ponto na frente, às vezes outro. Sim. Para mim, esse é o cenário que a gente tem hoje. Natasha correndo por fora, crescendo ali, chegando uns 12%, mais ou menos. Sim, 10, 12. 10, 12, E aí a gente tem os demais, né? Ali 3%, 1%, 2%, enfim. O fato é, no caso o que eu percebo se de fato 40% da população não conhece Pivetta, e a gente tem esse governo bem avaliado, e o Wellington caindo, atingindo esse teto, a gente não pode ter uma inversão? Pode, Aline. Pode, porque o Wellington, assim... Só concluindo meu raciocínio, porque me parece que, assim, o Pivetta tem mais estrutura, né? Máquina, caneta, tudo isso, enfim, todo esse cenário favorável a ele. O Wellington, apesar dele ter esse recal político que você falou, eu analiso também que ele tem muito mais desgaste político. Justamente por estar muito mais tempo na política. E nunca ter ocupado um cargo de executivo. E vale também relembrar que todas as majoritárias que ele disputou, ele perdeu, né? Inclusive Prefeitura de Rondonópolis. Foi. Então, não sei, a sensação que eu tenho é que, apesar dele ser hoje, de fato, o favorito, ele lidera as pesquisas, isso para mim não é uma dúvida. Eu realmente acredito que esse é o cenário que a gente tem hoje, desse recal político que ele tem. Mas eu acho que a hora que começar, e também eu penso assim, hoje, apesar de estar começando a funilar, a população ainda não está prestando atenção. Não. Né? Só nós que somos profissionais disso. Exato. Né? Então, será que na hora que começar as pessoas não vão... Sabe? Então, eu não sei. Eu vejo que o Pivetta tem uma capacidade mais de crescer e o Wellington estagnar, assim. O Wellington vem caindo. Eu gosto da Real Time porque elas têm uma série histórica também. Então, elas estão fazendo desde novembro do ano passado. Então, tem novembro, tem março e tem junho. Então, o Wellington realmente vem caindo. O Mauro vem caindo para o Senado. Né? Talvez a gente chegue lá a gente vai falar de Senado aqui ali, né, do Senado. Né? Então, mas você tem razão. Vai pesar muito o aspecto qualitativo. Né? Porque o Wellington realmente é aquele perfil parlamentar. Disputou duas vezes a prefeitura de Rondonópolis, né? 2000, 2004, perdeu as duas, né? Para Percival Muniz e para o Saquete, né? Adilton Saquete.
Depois indicou o filho vice do Sacchetti, em 2008, né? O Wellington, as coisas da política, né? O filho do Wellington foi vice do Sacchetti, né? Né, mágico ali meio. É um centrão, né? Compõe com qualquer um, né? Diz que era 1, 2, 3, Adilton outra vez, né? Porque o Sacchetti era Adilton Sacchetti, né? Adilton Sacchetti. E disputou o governo ali em 18 e, assim, ganhou, ficou em segundo, ganhou pelo táxi por 8 mil votos, né? Apertadinho, mas pelo táxi também, né, foi Tava na. muito mal, né? Um nível de desgaste muito, muito grande. Então, assim, o Wellington, ele pode ser um Celso Russomano, assim, né? Celso Russomano que, vamos lembrar que é deputado federal muito bem votado, já foi até mais votado do Brasil, acho que em 2010, não, 10 foi o Tiririca, acho que em 14. Em 14 foi o Celso Russomano, né? Mais um parlamentar, né? Ele entra muito bem nas pesquisas pelo recall da eleição proporcional, mas quando ele chega na dinâmica da eleição para o executivo, em que você tem que se posicionar, né? Porque o Celso Russomano é muito setorial, ele é muito direito do consumidor, né? Ele tem uma pauta muito focada, né? No Específica, né? nicho, assim, como deputado federal, né? Ele, inclusive, veio da mídia, né? Surgiu na mídia e foi para a política. O Wellington também é muito infraestrutura, né? O Wellington, um pouco de educação, ciência e tecnologia, né? Ele pauta um pouquinho, mas o foco dele é muito mais em infraestrutura. Então, tem um aspecto qualitativo, tem a máquina, né? Que é, assim, a máquina é forte, é um governo bem avaliado, né? Depende muito do desempenho do Mauro, também senador, né? A moçada do agro, a gauchada, tem um aspecto qualitativo aí que, assim, vocês querem devolver o governo para os cuiabanos? Aí no interior eles falam isso. Querem outro pelo táxi? Entendeu? Mas porque eles associam, né, de Nobres para baixo é Cuiabá para eles, né? Ali, Acho que de Nova Mutum, assim, até Nova Mutum pra lá, isso, né? Nova Mutum pra cá já de começa. Nova Mutum para baixo, verdade, obrigado. Até porque a região metropolitana realmente alcança Nobres e Rosário Oeste, né? Então, para eles, esse sul do estado aqui é todo Cuiabá. Como Campo Grande falava, né? O norte do estado era todo Cuiabá, quando o estado era inteiro, né? Antes da divisão. Então, eles associam muito Wellington, Jaime a essas elites pré-Blairo, né? Porque a eleição de 2002 foi a política contemporânea de Mato Grosso a B e DB, né? Antes do Blairo e depois do Blairo, né? Então, quem já estava em 2002, né? O marco divisório é esse. Jaime já estava, o Wellington já estava, todos eles já tinham mandato até 2002, Bezerra e tal. E aí quem entrou pós-Blairo, Fávoro, Mauro, então ali é o divisor de águas, né? Então tem esse componente qualitativo. Então é uma eleição realmente difícil de saber. Tem esse desgaste, tem os problemas pessoais do Pivetta, né? De violência doméstica. Ele falou sobre isso, você viu? Ele falou, não vi, e aí? Sexta-feira ele falou que ele foi inocentado, né? Sim. E que tá pronto para falar sobre o assunto, né? E aí perguntaram até se usariam a ex dele, né, politicamente. Ele falou que espera que não. Pois é. E disse que ele tá preparado para falar, que ele não falou antes em respeito às crianças. Mas eu senti, inclusive, assim, achei que ele, inclusive, saiu na frente, né? Não esperou isso surgir na campanha. Aproveitou ali e trouxe. Ele tem que se antecipar, né? Exato. Seria pautado, né? Exatamente. E assim, o Wellington, assim, parece algo estranho, né? O Wellington PL, não. O Wellington é mais centro que o Pivetta. O Pivetta está mais à direita que o Wellington. O Pivetta é bem mais conservador, mais neoliberal, por exemplo. Tanto que o Wellington fala em RGA, fala em pagar o RGA atrasado dos servidores estaduais, né? E o Pivetta fala, não, é isso aí, pronto. Mas o Wellington tem uma questão, né? Com esse discurso dele, que ele fica meio pé lá, pé cá, ele perde muito dentro do próprio PL, né? Porque a gente tem um movimento de prefeitos aí apoiando o Pivetta, né? Sim. Declarando apoio ao Pivetta. Primeiro foi o Cláudio, depois a gente teve Campo Novo, Primavera. O Abílio já disse que não vai apoiar nenhum nem outro, então, querendo ou não, isso também prejudica mais o Wellington do que favorece o Pivetta, né? Porque meio que subliminarmente ele acaba apoiando o Pivetta, né? E não apoiar o Wellington, na minha opinião, assim. A visão de quem tá olhando de fora, se você não tá apoiando um que é o do seu partido, automaticamente você tá deixando ali pro outro, né? Sim, então, tá abrindo espaço, né? Exato. Fora que os dois estão fazendo pautas muito casadas, né? Coisas muito próximas, o Abílio e o Pivetta, no caso. Os dois são carecas. Então assim, o Abílio estrategicamente não vai declarar apoio ao Pivetta, mas para mim a movimentação dele é muito mais ligada ao Pivetta do que o próprio Wellington. E a aliança com o MDB, eu não sei se foi uma estratégia muito positiva para o Wellington e para a própria Janaína, depois a gente pode até aprofundar mais nisso, mas não sei se essa estratégia de uma defesa insana por essa aliança com o MDB tenha sido tão positivo para o Wellington. O que você avalia, assim, né? Então, o que eu queria dizer, o Cláudio Ferreira, lá de Rondonópolis, já manifestou apoio ao Pivetta, né? Já oficializou, e o Sérgio de Primavera, Sérgio Manique também, de Campo Novo Parecis também, que eu não lembro o nome agora. Então, o Wellington tem essas perdas pelo lado direito, que realmente, né? O Antônio Galvão foi o segundo mais votado na eleição passada, moçada, para senador.
né? E Muito, vai incomodar, né? Ele vai, vem para o Senado agora vai. e vai incomodar. Talvez até ganhe, né? Não seria algo surreal, nós temos Galvão e Medeiros no Senado, viu? Não se assustem, né, se isso É. acontecer. Mas, enfim, existe uma resistência ao Wellington pela direita mesmo. O Galvão expressava muito isso, né? Porém, o Wellington, assim, ele aposta em duas coisas. Aí faz sentido o MDB. Máquina, estrutura. Porque vamos olhar os deputados estaduais. PL deve fazer 3, MDB 3, MDB para estadual. estadual, Ah, estadual. tá. Vamos pegar os garantidos aqui, né? Depois a gente comenta as dúvidas, né? Mas PL 3 para estadual, MDB 3 também. Podemos, se o seu Max vier, podemos 5, talvez 6, mas podemos 5 garantidos. Podemos Ele faz. está trabalhando com 7, contou aqui pra gente. 7? Era 6, o Max tá animado. O Max tá certo. Diz que ele tá apostando em 5 e apostando alto nas bets aí, nos jogos deles aí, tá apostando com 5. Então, PL 3, MDB 3, Podemos 5. E se vier União Brasil PP, que deve fazer 2 ou 3, vamos colocar 2 garantidos, nós temos aqui 3, 3, 6, mais 5, 11, 13. Quer dizer, Quase. metade da Assembleia. Mas Entendeu? onde que a União entra nessa aliança com o PL, Vinícius? Então, o Jaime pode, essa pode ser uma moeda de negociação. O Mauro sai candidato a senador, avulso, sem coligar com o Piveta. É um desenho ali. Isso pode, na convenção que isso vai sair, amigo. Você fala, Sem na convenção coligar. definir apoio para o Wellington? Não, na convenção o Jaime ele pode até ser escolhido, né, como Entendi. candidato. Se viabilizar e, aí nos 45 do segundo tempo, ele apoia o Wellington. Isso pode acontecer. Isso está nas possibilidades aí, entendeu? Interessante essa Pois é. movimentação. Porque vai ser... Porque o que eu imaginaria seria ou o Medeiros ou o Wellington rifados numa aliança aí. Na verdade, o Wellington rifado, né? Porque o Piveta, ao que me parece, está consolidado como Sim. candidato. Inclusive, houve uma movimentação do PL também de antecipar a convenção, né? Vai ser quarta-feira, dia Sim. 22 já, para acabar, me parece, né? Com esses burburinhos, porque me pareceu que essa antecipação, que ia ser lá para o último dia, veio para o dia 22 justamente para ver se chega, ó, sou candidato, convenção, tá aqui, tá homologado e dá fim a esses burburinhos, né? Enfim, não sei se é... Ou o União Brasil não coliga também. O União Brasil sai solteiro, sai isolado. Tem problema, que aí eles podem ter um candidato a Senado, que é o Mauro, né? Que sai informalmente, ele pode coligar com o Piveta, né? Indicar voto no Piveta, e deputado estadual e federal também, né? Então são vários formatos possíveis que nós vamos ter. Mas assim, se houvesse apoio aqui mesmo, né? Estamos falando de uma estrutura muito grande a favor do Wellington, né? São aqui 13 deputados estaduais que devem ser eleitos, né? Então, ele aposta muito nisso, na estrutura, nesse cansaço desse perfil mais tecnocrático, mais empresarial, né? Que o Piveta traz, enfim. Então, é uma eleição difícil de cravar, porque tem muito componente qualitativo também. Agora vamos lá, falar da chapa proporcional. Primeiro Isso. eu queria que você me falasse, assim, qual que é a relevância que tem as chapas proporcionais? Porque a gente fica muito pautado em Senado e governo, e as eleições proporcionais parece que elas correm por fora, né? Meio que paralelo ali. O pessoal não se atenta, até acho que, assim, a população às vezes nem sabe direito o que cada um faz, né? Sim. Vamos lá? Então, assim, qual que é para você a importância dessas chapas proporcionais, né? E qual que é a sua avaliação? Que estratégia que os partidos estão adotando aí já mais nessa reta final para tentar garantir, de fato, chapas competitivas, né? Então, bom, o parlamento, né? A República tem 3 poderes, né? Executivo, Legislativo e Judiciário. Em nível estadual, né? O Executivo é o governador do Estado e seus secretários, né? Presidentes das indiretas ali. O Judiciário é o Tribunal de Justiça, né? E a primeira instância ali das comarcas, né? Dos fóruns. E o Legislativo em nível estadual é a Assembleia Legislativa. Em nível federal, o Congresso Nacional, né? Com Câmara e Senado, é bicameral. Então, a Assembleia ela vem ganhando uma relevância cada vez maior, né? Por conta das emendas, né? Como o volume de emendas parlamentares tem crescido bastante, a Assembleia tem um papel primordial, sobretudo como apoio, né? Assim, os candidatos a federal e a senador, né? Na majoritária, eles se apoiam muito nos candidatos da proporcional, os candidatos da Assembleia Legislativa, né? Então, a Assembleia tem um peso muito grande nessa base, nesse chão de fábrica mesmo, junto com os vereadores, né? Mas especialmente a Assembleia, nesse chão de fábrica da política estadual, né? Tanto que os candidatos a federal, uma das grandes inteligências, né? Um dos fatores críticos do sucesso de um deputado federal são as dobradinhas com os estaduais. Né? Tá aí. Sim. Fábio Garcia, por que Fábio Garcia pode fazer 90, 100 mil votos de novo? Porque ele está dobrando com o Beto 2-1. Para começar. E a Beto 2-1, vantagem 50 é que mil o federal votos. normalmente acaba dobrando até com mais de um estadual, né? Então, exatamente. Porque vai por região. Então, por exemplo, tem um candidato que é muito forte no Araguaia, por exemplo,
que não compete com a base do Beto 2-1, que é baixada, por Isso. exemplo. Então o Fábio vai lá e faz uma dobradinha com o Beto e com mais algum deputado, sei lá, do Araguaia, outro do Nortão. Então existem umas dobradinhas que são. O federal, ele sai em vantagem, entre aspas, né? Porque ele pode fazer uma dobradinha, mais que uma dobradinha, né, para Não. estadual. E tem que fazer, Aline, porque o número de votos é maior para federal, né? Então, você tem que juntar vários estaduais para a eleição federal. Via de regra, né? Só, por exemplo, a Janaína Riva teve 82 mil votos, né? Foi mais votada que muitos deputados federais eleitos. O Max teve 70 mil, né, da última vez, mas a maioria dos candidatos a estadual fica abaixo dos federais. O Coronel Assis, que teve Normalmente, 47. a média é o quê? De 30 a 50, né? O Para quê? estadual. Estadual, 20, às vezes entrou o Juca, acho que com 18, né? O que foi Juca, o 20. Foi o é. menos votado. Menos votado. Mas a média geralmente é de 30 a 50, né? Nessa, inclusive, deve subir. Deve subir. Em 2018 foi 11 mil, né? Foi o Paulo Araújo, foi o João Batista, o menos votado. Em 22 foi o Juca, com 20, né? E nessa deve subir para uns 25, 27. E menos você votado. acha, dos 23 que disputam a reeleição hoje, Isso. né? Que a Janaína está indo para o Senado. Quem você acha que fica e quem você acha que sai? Você acha que vai ter uma... Porque muito se fala que vai ser pouca renovação, né? Então, só para concluir, assim, então, o federal, os estaduais têm essa importância de serem a base. Então, o Fábio Garcia ele vai dobrar com o Beto 2-1, não só aqui na região metropolitana, mas o Beto está operando emendas com muita força, né? Virou deputado da cultura, qualquer exposição aí, agropecuária, em qualquer município tem Beto, enfim. Ele vai crescer, ele teve 26 mil votos da outra vez, ele vai subir. Ele deve subir para uns 45, 50, pelo menos, né? Mas dobra com o Gilberto Figueiredo, dobra com vários, entendeu? Então, os estaduais têm essa importância. Agora, olhando o que você perguntou, quer dizer, renovação. Eu tenho falado em 6 a 7 novos. Tá? Eu acho um terço, né? Um terço? 8 seria um terço, né? Estou falando de 6 a 7 novos, a Janaína mais uns 5 ou 6, né? Porque assim, quem pode perder, eu acho, Eliseu Nascimento, porque o novo dificilmente atinge o 80-20. Pode atingir, eles estão trabalhando para isso lá, né? Tem informações de lá que eles estão confiantes, tá? Tem uns candidatos novos aí, mas acho difícil. Eliseu pode perder, 2 dos republicanos podem perder, Moreto e Eugênio. Republicanos que tem uma chapa da morte, dá 8 para 4, 5 vagas, né? Uma chapa pesada lá, né? Moreto e Eugênio. O Wilson Santos pode perder, é doloroso, que é um colega nosso da mídia, um deputado, né, que presta um serviço ao Estado, né, de alta relevância, né, pelas bandeiras que ele defende. Pela chapa causas, do PSD, né? Pela qualificação dele. Acho que, independente de orientação política, o Wilson é um deputado qualificado. Assim como a Valone também, a própria Janaína, o Lúdio, né, são deputados preparados. Né? A Assembleia fica mais pobre sem eles. Né? Mas o Wilson também, né, pode perder. O Barranco também, porque a segunda vaga ali é Barranco ou Zé Carlos, do pátio. Pode fazer 3? Pode. Né, porque tem o Henrique Lopes ainda, do PT, a Edna Sampaio talvez venha, né, está avaliando e tal. Então, Wilson Santos, Barranco, esses são os que podem perder. Júlio Campos pode perder, como eu já antecipei. Botelho... Então, Botelhão, dona Aline. Mas né? você acha que o Júlio, no União, você acha que o Júlio é mais fraco entre Dilmar e Sebastião? Dilmar, 50 mil votos, até mais, talvez. Uma líder do governo, né? Porque o líder vai despachar os assuntos dos outros deputados, mas despacha os dele também. Nem a minha emenda, como é que tá, secretário? Meu cargo, né? Então o líder se fortalece. Eu acho que cresce. Você acha que cresce a bancada? O PSDB hoje está só com Valone, não, né? Tem o... é o Chico Guarnieri. Chico né? Guarnieri. PSDB 2. PSDB 2. A Valone garantido, e na segunda, Juca ou Chico. Dificilmente eles fazem 3 ali. Eles estão falando de 3 lá para empolgar a turma, né, da base, mas lá são 2. A Valone e ou Juca ou Chico. Então, um desses sobra também, Juca ou Chico. Você acha que não surge um novo nome aí? Porque tem aquela Sheila que foi suplente, fez... A Sheila Klenner, né, mas acho difícil. Então, esses são os deputados que podem perder. E quem é que sobe, né, como diria o filósofo Galvão Bueno, né, que narrou a final da Copa ontem, né? Carlos Eduardo Galvão Bueno, né? Quem é que sobe? Fazer o gol de cabeça, né? Quem é que sobe? A dona Rafaela Fávara deve vir. 40, 50 mil votos. Dobrando com o pai. Jéssica é dúvida, viu? Jéssica é dúvida. Lá no MDB é Dr. João primeiro, 50 mil votos. Thiago Silva um pouquinho abaixo, 45. E ali embaixo, Léo Bortolim, Botelho e Jéssica disputando uma vaga. Dificilmente eles fazem 4. Muito lá se são fala 3. que Thiago não volta. Não, Thiago volta. Ele foi candidato a prefeito, foi bem votado, né? E assim, muita gente está vendo a candidatura da Jéssica como uma chance de tirar os Riva da Assembleia. Porque realmente o clã Riva está desde 95, né? Tem 31 anos. A primeira eleição do Riva foi em 94. Né? Então, o clã Riva teve 6 mandatos de Zé Riva e 3 mandatos de Janaína. São 9
mandatos do clã Riva, aí, né? Então eles estão vendo como uma oportunidade de tirar a Riva porque o Zé Riva está bastante agressivo aí nas negociações, né? Ligando para Por os. conta da Janaína no Senado também, né? Então tá querendo puxar a Jéssica, mas ela é dúvida também. Jéssica é dúvida, quem que é mais garantido, quem que é mais certeza? Se Rafaela Fávaro, a dona Samanta Aires, e aí, deputada praticamente eleita, 40, 50 mil votos. Tem gente que fala em 70 para ela, já não, aí não, moçada, calma, baixa a bola também. Tá igual a Inglaterra achando que é o Brasil de 70, aí não, né? Mas os 40, 50 mil votos vêm. O Ari Lafim, ex-prefeito de Sorriso, é um nome novo que deve vir. O Alan Porto, ex-secretário de Educação, Gilberto, também. O Gilberto não. O Gilberto tá mais embaixo, né? você acha? Acho. Há quem diga que ele tá É? mais estruturado que o Alan. Que o Tem gente Alan? que fala que tá mais estruturado que o Vamos Alan. conferir. Eu acho que o Alan tá mais forte, assim. É, assim, Né? Alan historicamente, Porto. máquina da educação sempre elege, né? Então, assim, não ganhar saindo da educação é uma questão, né? Assim, muito pesada. Quem mais de novo? O Allan Mas Kardec, só para concluir também, ex-secretário de Ciência e Tecnologia, né? O Allan Kardec tem chance. E a Alessandra, primeira-dama de Rondonópolis, né? São os nomes novos, né, que devem vir. Então, pode eu entrar. acho que são 6, 7 de renovação e 6, 7, né? 6, 7 atuais não reelegem e 6, 7 novos vêm, né? O Léo Bortolini, já mencionei, né? Tá. E agora acho que na federal vai ter mais movimentação, né? Vai. Porque com a regra do 80-20, o que o PL fez na eleição passada não faz mais. Esquece, não elege 4. Não. Não elege. Se eleger 2, né? 2 acho que é bem ok. Aliás, inclusive fazer mais de 2 vai ser quase impossível, né? Você não acha? Para qualquer um. Talvez União Brasil PP. Talvez, não sei se a Virgínia arrebenta. Se os três ficam na faixa de uns 80, 100 mil votos, 3 Virgínia, seria Virgínia, Fábio Fábio e e Leitão. Nilson Leitão. E a Gisela ali embaixo, talvez uns 40, 50, entendeu? Aí a gente pode Trabalhar falar em de 3. 3. Entendi. Podemos pode surpreender? Algum partido você acha que Podemos, pode acho que faz surpreender? Podemos aí deve ser o Neri Geller, né? Tem gente que fala no Nelson Barbudo, né? No pastor Marcos Ritella, né? Até no Coronel Roveri, né? Mas acho pouco provável. Neri, assim, o agro já montou sua chapa, moçada. Chapa do agro, Piveta, governador, Mauro e Fávaro. Mas coligação, não interessa. Mauro e Fávaro, E independente é de coligação. estratégico. Acabou, né, Aline? Não, e é Independente. estratégico. Normalmente esse grupo apoia realmente um de um lado e um do outro. Por quê? É. Porque eles querem ter influência nos dois lados. Sim, O Cidinho, que é um grande articulador político, é verdade. tem ligação com os dois lados. Sim. Nunca perdeu em nenhum dos lados. Então esses são os nomes deles aqui. Governador Piveta, Mauro e Fávaro para o Senado, Federal Nilson e Neri. Eles querem eleger os dois, tá? Então tem um movimento até nacional para o Neri Geller voltar para a Câmara para ser presidente da bancada ruralista, da Frente Parlamentar Agropecuária. Porque o presidente que está lá agora, o Lupion, lá do Paraná, é muito radical, né? Você acha que o desgaste da eleição ao Senado não afeta o Neri? Tem, mas assim, ele teve 300 mil votos, né? Mesmo no caso, pra subjúdice, federal, entendeu? isso Entendeu? Pesa. Então, Neri, eu acho que no Podemos é ele. Republicanos ali, suado, Juarez ali, né? Tem o Leonardo Albuquerque, vão ajudar o Juarez ali. A Cássia Ambrosini também, né? Mas eu acho que o Juarez consegue ali no 80-20, né? Também fazer, o Juarez quase é um reeleito, né? Emanuelzinho, como eu falei, é dúvida, ele ou o Irajá, se vai ser reeleito. MDB faz? Não sei se essa chapa MDB faz, é não. muito difícil, muito difícil. Porque tem só a Rosana, né? Martinelli. Querem que o Calil. Damiani se saia, né? O Damiani lá de Sorriso, né? Calil também. O Calil Baracate é candidato para 30 mil votos, 40 mil votos. Né? O Damiani também isso. A Rosana 50, 60. Então eles vão chegar perto do 80%. Do 80. Porque o quociente deve ficar na faixa ali 225, 230, né? Então 80% vai dar 180, 190. Exato. Então o MDB eu acho pouco provável. O Novo também. O Novo tem o Haroldo Arruda, né? O Novo tem o Bolsonaro da Shopee, né? Que é a turma brinca, Sim, né? Que é o Gilmar, né? Pode alcançar, mas acho pouco provável. Então, assim, o União Brasil 2, União Brasil PP 2, garantido, talvez o terceiro. PL 1 garantido, né? Talvez o segundo na sobra. Aí são os dois coronéis disputando, né? Assis e Fernanda, né? Você acha aí o Boava? Então, Boava, e tem um outro aí, um cara das redes sociais, eu até me esqueço o nome dele, que é muito forte nas redes sociais, tem milhões de seguidores, boa parte deles em Mato Grosso, o cara lá de Sinop também, que pode surpreender. Ontem me alertaram, tu sabe que eu gosto do assunto, né, de política, né? Eles vão mandando informação para mim, então eu tenho as minhas centrais de inteligência, a turma vai me alimentando. Depois eu vou até pegar o nome dele, um candidato lá de Sinop, que pode surpreender. Pode ser um novo Nelson Barbudo, entendeu? Apareceu do nada praticamente e teve 127 mil votos, né? Então aqui o Boava acho pouco provável. Tá entre o Coronel Assis e a Coronel Fernanda. Um do PSD, já deu aqui 4. Um do Republicanos. A Rosaneide, um do PT, faz, né? Então aqui já deu 2 e 1, 3, 4, 5, 6, né? E os outros vai depender
desses arranjos aí, né? Esses aqui são os mais garantidos. Então, reeleição, acho que Fábio Garcia tem uma chance maior a reeleição. Ainda querem empurrar o Fábio Garcia vice do PV, tá? Tem esse movimento ali, né? Para facilitar para a Virgínia, né, Lene? Tem esse movimento ainda, mas acho difícil ele topar, né, o Fábio Garcia, né? Então, o Fábio Garcia é reeleito, o Manuelzinho tem boa chance de ser reeleito, o Juarez Costa, né? Esses três aí. Agora, o Rodrigo Dazaelli não, Zé Medeiros não vai para reeleição, né? Quem são? O Nelson Barbudo vai ter muita chance, vai ter pouca chance, assim, está muito desgastado. Então, devemos ter uns 3, 4 deputados federais reeleitos, né? Ou o Coronel Assis O ou Assis Coronel é dúvida, Fernanda, né? a Fernanda. Devemos ter uns 4, talvez 5 reeleitos, né? E aí uns 3 a 4 novos. Aí devemos ter uma boa renovação aí na Câmara dos Mas Deputados. você não acha, muito se fala, né? A gente ali nas coletivas, nas conversas e tal, que o Fábio e a Virgínia concorrem ali no mesmo público. Isso poderia ser um problema para eles. Você não acha isso? E outro, o Mauro vai carregar quem, né? Essa questão, assim, de quem que é o candidato do Mauro agora? O Fábio sempre teve andou muito junto ali. Hoje tem a Virgínia. Como é que fica essa divisão de apoios aí? Eles estão rachando a mesma base, sim. Que é a base governista, a base de Então, apoio. isso não pode ser, tipo assim, quebrar a votação, no fim das contas, e nenhum dos dois bater 90, 100 mil votos? Não, mas assim, mas dentro do mesmo partido, a federação, eles somam, né? Então, o mais votado deles é eleito. Então, eu falo, mas porque assim, você tá trabalhando dois, né? Não Tá. sei. Então, por exemplo, vamos supor, elege Virgínia E Fábio. e Fábio. O Nilson, que seria uma dúvida aí, então, né? Ou vem o Nilson aí, porque o Nilson costuma surpreender em votação, né? E a turma do agro, É que que é o ele tá Nelson. um tempo fora, talvez pessoas mais antigas não relembrem das votações, mas o Nilson já foi deputado mais votado, Foi, já 2014. teve. 126 Inclusive, mil eu acho que votos, né? ninguém bateu o voto dele, nem Rosaneide bateu. Não, o Nelson Barbudo. O Nelson Barbudo bateu apertadinho. Apertadinho? Apertadinho, Então, 1000 porque votos só, eu né? tava nessa dúvida, porque eu sei que ela fez 125, né? Foi ele E 127, se eu não me engano. E o é nosso Barbudo, não. O Nilson 126 e o nosso Barbudo 127. Uma diferença uma pequena ali. diferençazinha ali. Mas Quase ele teve empatou. ali, tá no top 3 aí dos Tá, mais mais, votados, né? né? Então, É. não é carta fora do O baralho mais aí, né? votado mesmo foi o Wellington em 2010, com 146 mil votos, né? É uma marca que ninguém bateu ainda, Essa né? eu não De lembrava. deputado federal de 2010, o Wellington. De hoje daria os 200 mil votos, né? Então, Vinícius, a gente está aqui já há um tempo falando. Vamos Então ótimo. caminhar um pouquinho aqui para o Senado, Tudo para a bem. gente já. Sei que proporcional a gente tem muita coisa para falar, é muito Tem. candidato, né? Mas acho que é basicamente isso. Quem poderia surpreender, eu acho que de surpresa mesmo, então a gente não deve ter muita coisa, mas acho que deve ter uma renovação de pelo menos 50% dessa Na bancada, Câmara, sim, ou perto disso. Na Câmara dos Deputados, né? sim. Ellen. Para o Senado, qual que é a sua avaliação da leitura? É uma eleição para duas vagas, Vagas. costumam ter resultados, às vezes, imprevisíveis. Historicamente, não elegemos, normalmente, Mato Grosso não elege dois de uma mesma coligação, isso é Sim. uma questão. Então, assim, como é que você está avaliando aí os nomes que a gente tem? A gente tem, acho que, 7 nomes, né, hoje. Mauro, Janaína, Medeiros são os mais citados. Tem o Galvão também muito forte com a extrema-direita. Fávaro. O Fávaro com a esquerda. O Táxi, que vem ressurgindo aí, né? E eu acho que esses. Tem mais... A Margarete, que talvez venha ocupando plano a segunda B, vaga ali com o Mauro, né? Então são esses aí. A gente não tem tantos nomes assim. Qual que é a sua leitura aí desse cenário para o Senado? O que a gente pode esperar dessa disputa? O Senado é muito incerto, Helena. É muito incerto porque são 2 votos, como você lembrou, e muitas dobradinhas, né? Por exemplo, o Mauro. O Mauro, ele dobra pela direita com Medeiros, pela esquerda com Fávaro. E aí? São as dobradinhas do Mauro. É essa, né? Pelo lado direito dele aqui, oi, Medeiros, tudo bem? Pela esquerda, oi, Fávaro, tudo bem? Tá assim. Né? E Então, busca o né? eleitorado feminino com a Margarete. Também. Então, assim, o Mauro tem chance, mas é uma eleição perigosa. A Janaína é a candidata que tem mais amplitude, que tem mais dobradinhas, né? Porque tem dobradinha com o Mauro, tem dobradinha com o Fávaro, né? Com Medeiros, até com os bolsonaristas, né? Tem votos Medeiros de Janaína, é menos, mas tem. Olha, Né? E aí? Há controvérsias? você aqui é um pouco do contra. O que eu percebo dentro do campo mais progressista, lulista, enfim, como quiserem chamar, né? O Ok. campo ali da esquerda, ela perdeu muito com essa virada dela muito agressiva para a extrema-direita, tentando ali entrar num campo de Galvão, Medeiros, tentou trazer Galvão para suplência, tentou trazer alguns outros nomes ali do agro mais da extrema-direita para a sua suplência. Ainda não sei como é que vai ficar essa composição dela, né? Não temos ainda muito sinalização das suplências. Mas o que eu percebi dentro desse campo ali progressista, muitas críticas. Né? E aí existe uma leitura que é o quê? Independente hoje, se o Lula ganhar, precisa ter base para ele lá no Senado, no Congresso, e se ele perde, precisa ter alguém também que seja um filtro
para não aprovar tudo do Flávio Bolsonaro, por exemplo, Sim. né? Então, assim, me parece que ela não é mais esse nome. E se você reparar na última pesquisa que saiu agora, ela começa a perder espaço para o táxi. Se É. você fizer o que ela cai e quem cresce, que o táxi já está, pelo menos uma local que eu vi, né? O táxi estava 1% na frente do Fávaro ali. Não acredito muito que seja isso, Não, mas. aqui na região metropolitana, era só aqui, né? É só em Cuiabá, Não é percente, né? Acho que foi feito no estado foi todo, em todo toda. o estado? É. Mas assim, eu acredito que realmente o táxi esteja aí nesse crescimento e me parece que tem acontecido esse movimento. Ela começa, ironicamente, digamos, né? Começa a perder voto pro táxi. Você tem sentido isso? Não? Quais são as suas análises? Porque às vezes você tem umas informações de bastidores que eu não tenho, né? Então É. conta aí pra gente. É verdade, né? Não, eu já tinha ouvido isso, Helena, isso que você trouxe realmente essa maior resistência, né, no campo mais lulista à Janaína, isso é verdade, né? Ainda mais que vai ter um candidato forte, né? Porque o que o Fávaro quer com o Pedro Táxi, e para mim eles se ajudam. Eu já vi gente fazendo análise aí que eles se atrapalham, né? E eu discordo. Eu acho que eles se ajudam, que o Fávaro vai ser mais forte no interior, né? E o Pedro Táxi aqui na região metropolitana ele vai ser mais forte. O Pedro Táxi aqui na região metropolitana ele pode ficar no top 3, né? Ele pode ficar entre os 3 mais votados. Porque aqui a pauta dele é muito aqui, né? Muita questão dos servidores públicos, né? Dos empréstimos consignados, né? Das denúncias, né, contra o governo Mauro, né? Que tem esse desgaste todo junto aos servidores. Ele tem até a afinidade mais cultural aqui, né? Panhou, não panhou, né? Essa questão mais cultural aqui com a região metropolitana, né? E já no interior ele é muito mal visto, né? Especialmente pelo governo que foi feito, né? O governo dele, Sim. né? Então no interior ele é mais fraco, mas aqui na região metropolitana ele é mais forte, né? Então aqui ele pode ficar entre os 3 mais votados. Mas, assim, realmente houve essa restrição, mas a Janaína buscou um eleitorado mais denso, mais encorpado ali, que são os bolsonaristas, né? Então ela fez um movimento, ela podia ficar mais em cima do muro? Podia, né? Mas também seria muito arriscado ela ficar espremida, né? Porque um perigo, inclusive, que o Mauro corre muito é ficar espremido, como o Dante ficou lá em 2002, né? Muita gente teme que o Mauro, e eu acho que isso pode acontecer, o Mauro ser o novo Dante, né? Pelo grupo, né? Que o Mauro é o governador que sai do governo com o maior número de candidatos do seu grupo, viu? Se você olhar, são 13 nomes ligados a ele, né? Que as pessoas não somam, né? Mas na campanha a oposição vai somar, né? Que é Mauro, Piveta, Fábio Garcia, Virgínia, Alan Alan Porto, Porto, Allan Gilberto. Kardec, Coronel Roveri, Gilberto Figueiredo, Mauro Carvalho. Se o Wellington ganha, Mauro Carvalho é senador, tá? Tem essa, tá, moçada? Tem tudo isso aí. Sim. Então, se você somar aqui, são 13 nomes ligados ao Mauro Mendes, né? Então, um grupo que está muito pesado, assim, muito. Né? Difícil Então, de carregar, né? então ele pode se ficar espremido pelo lado esquerdo dele, pelo Fávaro, né, e pelo Táxi, e pela direita aí, pelo bolsonarismo, a Janaína, né? Então é uma eleição perigosa. Tem que ver como vão funcionar essas dobradinhas, que elas que são chave, né? Como eu falei, os candidatos do agro são Piveta, Mauro e Fávaro, né? Então o Mauro vai ajudar o Fávaro, né, em alguns setores que são mais resistentes, né? E vice-versa, né? Então tem essa parceria aí. Então é uma eleição difícil de cravar, né? Agora, tem um outro componente que é a questão do apoio ao impeachment de ministros do STF, que é uma pauta forte. Em nível nacional, 66% do eleitorado é a favor de impeachment de ministros do STF, e só Medeiros e Galvão que se pronunciam Sustentam favorável. sobre isso. E a Janaína ainda tem a questão do Gilmar Mendes, do vínculo muito forte dela com o Gilmar Mendes, né, do papai dela, né, do Zé Riva. Então, é mais um componente qualitativo, é difícil antecipar, né? Assim, né? Então, mas acho que pelo menos um bolsonarista. Seria estranho não ter nenhum bolsonarista eleito em Mato Grosso, Marcelo. Olhando Pois de forma é, distante, né? E hoje, aí? hoje, assim, eu diria que a primeira vaga ainda me parece ser do Mauro, tá? Sim, ainda. Vamos deixar aqui, claro. Campanha, campanha. E a segunda vaga hoje, eu acho que o Medeiros começa a chegar ali, entendeu? Sim. E aí vai brigar por essa vaga Fávaro, Medeiros e Janaína. Não que não, a primeira vaga não vai ser disputada, não é isso. É que para mim hoje, pesquisa, Sim, sim. leitura do cenário que a gente ouve, lógico que na hora da campanha começa a aparecer muita coisa, muda muito, como você disse, tem um peso aí que o Mauro tem que carregar com tanta liderança, tudo isso. Então assim, começa a mudar. Mas hoje eu diria que seria Mauro e a segunda vaga talvez Medeiros. Vai depender muito dos grupos. Se formar esse grupo em torno do Wellington, né? PL, MDB, Podemos e União Brasil, ainda que vem informal, mas coligados mesmo. PL, MDB, o Podemos e o Novo, né? O Partido Novo pequenininho, mas vem, né? Vai somar com o Wellington, né? Então isso pode dar uma força, né? Porque a candidata 01 do Wellington é a Janaína. Uhum.
O Medeiros quer dobrar com o Mauro, né? Porque ele sabe, né, que é a chance dele, né? De ganhar, né? Porque vai ter Medeiros de Janaína? Vai ter, mas assim, o foco não vai ser tão grande porque a Janaína está aberta para dobrar com o Galvão, está aberta para dobrar com o Mauro também, com o Favro. Então, por conta das dobradinhas, Aline, então, é uma eleição realmente muito difícil de antecipar. Eu vejo a Janaína um pouco mais acima dos demais, né? E mais embaixo ali, Mauro, Favro e Medeiros, assim, né? Eu vejo que hoje a configuração é mais Você essa. acha que a Janaína é o primeiro Eu voto? acho que a Janaína ainda está em primeiro lugar. Eu vejo para esse trânsito que ela acaba tendo, né, em todos os setores, né? Porque o Mauro tem rejeição pelo lado mais da esquerda, Mas né? aí tem uma questão, né? Se o E- Wellington cai, puxa ela para baixo. Também. Por isso que eu falei, vai depender muito da chapa de governador, né? Tudo isso. Então, Inclusive, assim, olhando para o cenário nacional, o quanto você acha que vai influenciar aqui? aqui são 50 tons de bolsonarismo, né, Aline? Aqui não tem muita, não. Então, assim, precisa ver como é que vai realmente comportar o Flávio Bolsonaro, se vai ser ele mesmo ou não, né? Que há quem fale na Michelle ainda ser a candidata a presidente. Isso pode acontecer, né? As convenções estão aí chegando, né? Tem a questão do Caiado, no próprio Renan Santos, né? Mas não vejo que vai ter um grande impacto, não, assim. Mas vai ajudar o Wellington, né? Com certeza, o Wellington já está se colocando como candidato oficial do 22, né? Do PL, então isso tem uma força, né? Ajuda a dissipar um pouco da resistência pela esquerda, pela direita, né? Que o Wellington tem, desculpa, né? Mas nesse espaço aberto aí, né? Aí nós podemos ter outros candidatos, né? Não vejo um peso tão grande assim, não. Você acha que, por exemplo, de acordo com as últimas pesquisas, houve uma queda do Flávio, né? Desde a questão Sim. do filme, depois Próprio alguma. Massa, A né? própria Michelle, para mim, eu acho que é o que mais pesou na campanha do Flávio foi o vídeo da Michelle, né? Ali, apesar da cartinha do Bolsonaro, né? E tal, mas a gente percebe que não existe essa união. Não me parece estarem andando tão em sintonia assim. Sim. Mas enfim, você acha que o fato da queda aí, dessa queda que teve agora, né, o Flávio, também influenciou na queda do Wellington? Ou você acha que é independente? Não, eu acho que não tem relação, não, Aline. Não tem relação, não. Até porque em Mato Grosso, o Flávio continua liderando, né? Sim, Se sim. você olha a Real Time, inclusive, mede presidente aqui em Mato Grosso. O Flávio está na frente e não teve grande oscilação. Em Mato Grosso não teve Mas houve muita uma melhora mudança, não. na avaliação do governo Lula, né? Aqui, Teve, inclusive. teve, teve, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Então não vejo grande impacto, não, da presidencial aqui no estado, né? Então o Senado vai ser a eleição realmente. O governo está bastante aberto, né? E Vai Senado também. ser tiro, porrada e O bomba. Senado, Podemos esperar uma eleição sangrenta. como foi 18, além de 18, porque a Selma foi aquele fenômeno, né? A Selma ficou em primeiro lugar, com 680 mil votos e tal. Mas se você olhar ali o segundo, terceiro, quarto e quinto, né? Se você olhar Jaime, segundo, Fávaro, terceiro, Saquete, quarto, e Nilson Leitão, quinto, a diferença de um para outro, 1%, 2%, olha, confira os resultados da eleição de 18. Vai ser assim, Aline. Vai ser assim. Lá no centro de eventos, no dia 4 de outubro, a equipe do Lê Agora estará lá cobrindo, com certeza, né, Aline? É isso aí. Agora, pra gente caminhando para o final, Vinícius, você escreveu um livro chamado Metajogo Político, Foi, né? verdade. Se a gente tivesse que aplicar esse conceito na eleição de agora, qual seria o metajogo que acontece aí nos bastidores e que muitas vezes o eleitor não percebe? O Metajogo, para quem não conhece, é um livro meu publicado pela editora Humanos, né? É só vocês buscarem que vão encontrar. O Metajogo é o jogo das regras, né? Um jogo que está no nível meta, né? Tem os níveis, né? Micro, meso, macro e meta, né? Que é o nível mais alto. Então, o jogo mais no nível mais alto é o jogo das regras, né? Quando se disputa as regras do jogo, né? Porque as regras do jogo favorecem um determinado perfil. Né? A Espanha ganhou ontem jogando com as regras do jogo, né? Só placar magrinho, né? 1-0, 1-0, 1-0, né? Não foi o melhor futebol, né? O futebol mais vistoso, né? Dessa Copa, né? França, a própria Inglaterra, até a Argentina em alguns momentos tiveram os jogos melhores, né? Mas foi mais competitivo porque soube jogar com as regras do jogo ali, direitinho e foi a campeã, né? Então, nessa eleição tem muito essa questão do fundo, né? Do fundo partidário, do fundo de financiamento de campanha, né? Essa é uma disputa esse é no nível do metajogo político mesmo, né? Quem fica mais Que com o essas fundo. alianças que a gente falou lá atrás, né? Por exemplo, a aliança com a União não é só capricho, né? Sim. Ela tem um peso. A própria aliança PL-MDB tem um peso, porque o PL também é um partido que tem um fundão e tempo, mas o MDB está ali também, acho que é o terceiro hoje, né? Terceiro ou quarto Isso, partido perfeito. com maior fundo e tempo de TV. Então, existem os por trás dessas alianças, né? Nem sempre é só afinidade política, Sim, só às vezes vaidade, né? É verdade. exatamente. Não é assim, por exemplo, nas votações, quando é anistia de multas, né, todos se juntam. Né? Só o Partido Novo, que é mais, né? Tem o PSOL pela esquerda e o Novo pela direita, né, que são os mais programáticos, assim, mais puristas, né, que ficam contra, né?
Mas todo mundo junta PT e PL. Quando o assunto é anistiar multas, né, de outras eleições, né? Então isso é metajogo político. Porque você está jogando com as regras, né? Porque se as multas fossem mantidas, iria descapitalizar os candidatos de agora, ter que pagar as multas. Então esse é um exemplo aí de metajogo político, de jogo das regras, né? De disputa sobre as regras do jogo. Por exemplo, algo de metajogo que houve, né? Acho que ano passado, voltou a discussão de a eleição para 2 vagas, porque assim, cada um de nós vai dar 2 votos. Cada um de nós vai poder escolher a sua dupla de senadores, né? Eu vou poder escolher a minha, a linha dela, cada um de vocês vai escolher a sua dupla. Há quem defenda que seja um voto só, e os 2 mais votados sejam eleitos. É uma outra metodologia, né? Isso muda. Não muda. Muda. Se fosse um voto só, o Mauro estaria eleito. Entendeu? Uma eleição que seria uma eleição de uma vaga só. Entraria o primeiro e o segundo, né? Agora, na eleição de 2 vagas, entra as dobradinhas, moçada. Mauro e Favro, Janaína e Favro, Mauro e Medeiros. Então, essas dobradinhas que dão outra dinâmica para a eleição. Então, isso voltou ao debate ano passado, até o Randolfo Rodrigues que levantou isso, porque o bolsonarismo está pautando muita eleição para o Senado. Eles querem maioria no Senado para poder fazer impeachment, especialmente do senhor Xandão, Alexandre de Moraes e de alguns outros ministros, né? Então, esse foi um exemplo de metajogo político, aí, de disputa pelas regras, né? Do jogo político para a definição das regras, e que favoreceu o bolsonarismo, por exemplo. Manteve essa dinâmica de 2 vagas, favorece o bolsonarismo, né? Porque ele pode entrar como segunda vaga em muitos estados, inclusive aqui. Realmente o Medeiros pode ficar como segunda vaga aqui, como a Aline trouxe. Então, para a gente finalizar, olhando para o cenário de hoje, assim, como que você avalia, qual vai ser o principal desafio dos candidatos? Ter essa identidade com o eleitorado, né? Porque são muitos, né? São muitos. O equilíbrio entre a política digital e analógica, né? Porque existe a política digital, a política cyberpolítica, né? A política do Abílio, né? A política que é feita com esse instrumento aqui, né? Que o Abílio gosta, né? Esse instrumento essa é a ferramenta de trabalho básica A influência das redes sociais vai estar aí, né? Não tem como. A Quest mediu isso no começo do ano, Aline. Pela primeira vez, as redes sociais superaram a televisão como a principal fonte de informação política. Estamos aqui, né, já alinhados com a Quest, aqui estamos nas redes sociais, né, e isso sendo a principal fonte de informação política. A TV ainda tem seu peso, então está muito nesse equilíbrio, assim, porque uma candidatura vitoriosa, especialmente majoritária, tem que equilibrar os dois. Tem que ter um pé no analógico, nas lideranças, estrutura, apoio aqui, apoio ali, pastores, presidente de bairro, sindicato rural, né, esse é o lado mais analógico, mas tem que ter esse lado digital, realmente, que boa parte, né, da disputa, né, de versões, né, de embates, né, vai se dar aqui. Debates, por exemplo. Debates quase ninguém assiste, né? Porém, os cortes dos debates viralizam, né, geram efeito, enfim. Então, esse manejo, né, das redes sociais vai ser muito importante. Programa eleitoral e redes sociais, o que pesa mais hoje, objetivamente falando? Assim, na majoritária, o horário eleitoral ainda tem seu peso. Na proporcional, é só aquele. Eu só fulano, né? Na majoritária, o horário eleitoral ainda tem seu peso, porque também os melhores trechos vão para as redes sociais, né? Então, elas trabalham em conjunto, na verdade, é uma sinergia, né? Mas olhando sozinho, assim, talvez o horário eleitoral como conteúdo, né, próprio do horário eleitoral, ele ainda tem um pouquinho mais de peso que as redes sociais. Vinícius, é isso. Falamos muito aqui, né? Mais que até, acho que todos os outros programas que a gente já fez. Mas eu já agradeço a tirar um tempo aqui para vir falar com a gente. Vai estar sempre à disposição, Sim. Leia está aí à disposição. Quando você quiser publicar, falar, trocar uma ideia aqui com a gente, pode chamar também, que é sempre um prazer te receber aqui. Obrigado, meu prazer é meu. Como eu falei, me sinto em casa aqui no Leia Agora. Já trabalhei aqui, sou sempre muito bem recebido aqui, né? Então isso reforça essa minha sensação. Obrigado e vamos acompanhando. A partir de agora, né? Vai esquentar mais, né? De 5 de agosto para frente, né? Nós teremos aí as candidaturas definidas, então vamos ter um foco maior para acompanhar, né? Os times já estarão escalados. Vai ficar mais fácil, né? De saber quem é quem. Obrigado. A gente pode até deixar já marcado lá para o dia 10 de agosto, né? Pós ali os registros. Comecinho da campanha, a gente fazer já com um cenário mais definido, talvez mais um bate-bola, né? Algo mais curtinho aí pra gente falar. Já olhando a escalação dos times, saiu a escalação. Saiu, exatamente. Quem que vem? Cucurella pela Espanha, já vem a escalação. E para você que acompanhou a gente até aqui, eu agradeço também a sua companhia aqui. Fica ligadinho nas nossas redes sociais, se mantenha bem informado, principalmente agora sobre as eleições. A gente vai estar aí nessa cobertura, né? Então, vocês podem acessar o nosso Instagram, o YouTube, que esse programa vai estar disponível lá, no Spotify e também no leiagora.com.br.